Fala pessoal, boa noite. Professor Gelson aqui. Hoje vamos começar a iniciar essa série de vídeos falando sobre a ferramenta de simulação de redes de computadores chamada de Cisco Packet Tracer. Trata-se de uma ferramenta que simula as condições de uma rede real, né, com dispositivos reais que a gente utilizaria no dia a dia na implementação e criação das redes de computadores, como por exemplo o cabeamento, né, os computadores em si, os dispositivos que servem para fazer a conexão desses dispositivos. Então vamos começar aqui colocando uma rede simples, né, com dois computadores, e vamos fazer a comunicação entre eles. Para isso precisamos unir esses dois computadores, né? O conceito básico de redes de computadores são dois computadores, pelo menos dois, né, interconectados em si, trocando informações. Então eles estão isolados, a gente chama isso de standalone, ou seja, quando os computadores estão sem conexão de rede. E aqui na ferramenta do Packet Tracer temos as conexões, né, bem como também os dispositivos de rede. Então primeiro vamos colocar um dispositivo aqui intermediário chamado de switch. Então os switches são dispositivos que conectam computadores em uma rede LAN, né? Não só computadores, mas também qualquer outro dispositivo que possua a placa de rede, né? Ou seja, a interface de rede aí, como por exemplo impressoras e qualquer outro dispositivo que possa estar se conectando a ele, né? Ele possui 24 conexões aqui de rede. Então eu vou usar para isso o cabeamento que a gente chama de cabeamento direto. Lembrando que vamos colocar aqui na porta chamada Fast Internet. É um conceito de padrão aqui das redes Ethernet. Estamos lidando com a rede de pequeno porte, né? Então repara que quando eu clico temos 24 conexões, sendo que eu já usei a Fast Internet 01, né? Então vou colocar na 02 aqui e fazer a conexão para o outro computador. Então agora eu tenho uma conexão básica aqui de redes, lógico, e vamos fazer a configuração que é adicionar endereço IP a essas duas máquinas, porque elas precisam ter IP para poder também se comunicar. Então vamos começar aqui pelo PC 0, né? Tratando aqui da ordem, começa do 0 em diante. Então vou colocar aqui o IP. Então os conceitos de IP que a gente tem são divididos em classes, né? O IPv4. Então a gente vai ver mais esses conhecimentos posteriormente. Então vou colocar aqui uma rede que tem o IP 01, dou um Enter no modo estático, na interface Fast Internet. Lembra daquela interface que a gente acabou de colocar, não é? Então repara que quando você dá um Enter, ele já cria um conceito também de máscara de rede, que são outros conhecimentos que a gente vai ver posteriormente. Feito isso, posso fechar. Passo para o próximo computador, vou na abazinha, dou um clique, apenas um clique, ele exibe as configurações físicas, né, que ele está atribuindo aqui, a abazinha desktop. Então tudo isso aqui que a gente pode atribuir são os atributos, né, que o nosso computador tem, né. Então vou colocar aqui em configuração de IP e colocar o mesmo IP que eu adicionei lá, lembrando que eu vou mudar apenas o último número que a gente chama de octeto, né. Então os endereços IP possuem aí 4 octetos. Dou um Enter e agora sim eu tenho a comunicação entre eles. Vou fazer a comunicação simples de envio de pacote de um para o outro. Então foi muito rápido, né? Vocês viram aqui que já foi no real time, ou seja, no tempo real. Vamos fazer a simulação e ver como funciona essa comunicação. Repara que o pacote sai do computador que é o emissor, né? E vai para o receptor, e esse processo também de envio e recebimento desse pacote, né, para saber se ele chegou lá e a comunicação foi feita com sucesso, tá bom? Ele roda a simulação e ela finaliza com o pacote trazendo a resposta. Então é isso que funciona uma rede básica aqui na ferramenta de simulação de redes.